O primeiro engano que eu acredito é acreditar que o luto deve ser superado. É um engano, assim, que a gente vai conversar sobre ele. O outro engano que eu também acredito que a gente precisa desmistificar é acreditar, né, que a dor deve ser evitada a todo custo. E o terceiro principal engano que a gente vai conversar também é aquela ideia, daquele medo, na verdade, de que eu preciso me desapegar da pessoa falecida para que eu consiga superar esse luto. Olá, seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Luto. Meu nome é Roberto e aqui nessa série de vídeos nós conversamos com a doutora Grace sobre dúvidas, desafios e dores de mulheres que perderam uma pessoa muito amada e que, por consequência, estão atravessando esse deserto doloroso do luto. Doutora Grace, você poderia se apresentar para quem ainda não te conhece? Posso sim. Eu sou a Grace Benato, sou psicóloga especialista em luto e eu ajudo mulheres que tiveram uma grande perda a renascerem do luto com muito mais amor do que dor. E aqui nós estamos juntos, né, Roberto, hoje para conversar um pouquinho sobre esses temas tão difíceis, tão dolorosos para algumas pessoas e cheios de tabu também, né? E hoje o nosso tema é os três principais enganos sobre o luto, doutora. Você poderia explicar para a gente o que seriam esses enganos? Os três principais enganos sobre o luto. É muito interessante você ter trazido esse tema para a gente iniciar hoje, né? O conversando sobre luto, Roberto, porque eu creio que são temas que a gente precisa desmistificar assim, é uma educação cultural, muito além de falar, né, com as pessoas que diretamente que estão vivenciando a dor da perda, mas uma educação cultural. O primeiro engano que eu acredito é acreditar que o luto deve ser superado. É um engano, assim, que a gente vai conversar sobre ele. O outro engano que eu também acredito que a gente precisa desmistificar é acreditar, né, que a dor deve ser evitada a todo custo. E o terceiro principal engano que a gente vai conversar também é aquela ideia, daquele medo, na verdade, de que eu preciso me desapegar da pessoa falecida para que eu consiga superar esse luto. Doutor, e falando sobre o primeiro engano, né, o luto deve ser superado. O que que isso significa? Roberto, as pessoas acreditam culturalmente, né, que o luto e a dor do luto, que o luto vem junto com a dor, né? As pessoas acreditam que ele tem que ser superado no seguinte sentido: é algo a ser pulado, algo a ser combatido. Gente, a nossa sociedade entende perdas, de um modo geral, como fracassos, né. Então você vê que quando a gente tem a gente é treinado, né, durante a vida para ter sucesso, para conquistar as coisas, mas a gente não sabe lidar com perda. Então a gente tende a entender as perdas como fracassos. Nesse caso, então, se a pessoa está vivendo uma grande perda e falando da maior delas, que é experimentar a perda de uma pessoa muito importante, muito amada na nossa vida, essa dor é a maior de todas. Então, de acordo com aquilo que a cultura acredita, a sociedade acredita, a gente tem que se livrar, melhorar disso o quanto antes. É porque a gente, na verdade, não sabe lidar, se portar diante da dor. E a verdade é que, assim, o luto ele não precisa ser superado. Superado nos dá aquela sensação, eu não sei vocês, mas eu tenho muito aquela imagem mental do jogo do Super Mario, sabe, que ele vai pulando as fases, né, vai pulando e vai superando e passa de fase, né. E não é dessa forma. O luto não se supera, se vive. Não dá para você ter a perda. Se você ama, você teve a perda, você foi jogado no deserto do luto, sabendo enfrentar ou não, né. Então não dá para a gente daqui desse início, né, se desmaterializar e materializar lá no final, quando tudo tiver resolvido, né. É necessário que a gente passe por esse momento. Então a gente costuma, nós que somos especialistas na área,
A gente costuma trazer esse novo olhar, de que fica tranquilo, você não precisa ter que superar o luto do seu filho, do seu esposo, da sua mãe, seu pai, seu irmão, não sei, né. Você não precisa superar. O luto não se supera, se vive. É viver dia a dia, é bancar tudo que é inerente a esse deserto. A dor que vai vir, a tristeza que vai vir, a questão é que a gente não aguenta, o sofrimento cansa. A experiência de perda, a experiência de dor dentro de mim, ela faz parte de mim, da minha história, de quem eu sou. A gente acomoda, na verdade, isso. A gente não precisa superar, a gente precisa acomodar, a gente precisa viver isso. E quais são as consequências, dessa ideia de superar o luto? O que que isso implica na vida da mulher enlutada? Essa crença de ter que superar um luto, na verdade, afasta ela de superar. Por incrível que pareça, é contraintuitivo, é irônico isso, porque à medida em que ela acredita, ela tem que superar, ela vai tentar buscar formas para se livrar disso, dessa dor, desse sofrimento, dessa coisa. E aí, nessa ânsia por ter que superar, por ter que ficar melhor logo, ou ela deixa de olhar, ou ela deixa de ser honesta e verdadeira com ela. E isso, em última instância, afasta ela de viver tudo que ela tem que viver, mergulhar mesmo na dor para poder renascer lá na frente. E a outra consequência é ela sempre acreditar, né, por esse norte que ela tem que superar, ela sempre vai ter a sensação de que ela não está conseguindo evoluir na sua caminhada. Você vê? É algo meio que inalcançável e é abstrato demais o superar. É inalcançável. O que que seria o superar de fato, né? Qual que é esse marco? Você vê que não tem essa referência. Então, a pessoa sempre vai achar que ela não está conseguindo superar, não está conseguindo evoluir. E quando a gente diminui essa cobrança, essa expectativa, que é cultural, né, do superar, essa coisa que se espera, quando a gente põe os pés no chão e entende, não, o luto, a perda, né, o luto é uma adaptação de uma perda e eu tenho que viver isso. Você vê que diferença que faz na cobrança da gente com a gente mesmo? Eu tenho que viver honesto e verdadeiro comigo. E eu tenho que caminhar para que a perda faça parte de mim e não a perda me tire de mim. Você entende? No cenário em que a perda faz parte de mim, eu apareço, né? Eu existo e ela é integrada dentro de mim, ela é uma parte de mim. Agora, num contexto em que a gente nunca alcança, ela já a gente já nem sabe quem é a gente, quem é a perda, né, então, você vê que é diminuir a expectativa, e diminuindo a expectativa com o pé no chão, fica muito mais possível renascer. Eu não uso o termo superar, a gente que é profissional nessa área, a gente usa o termo adaptar-se, né, e fica muito mais fácil de adaptar-se, ou renascer do luto, como eu uso o termo, né, ou integrar essa perda. Né, quando a gente diminui a expectativa e põe os pés mais aí no chão. Doutora, e para a mulher enlutada que tem esse pensamento, que agora a gente sabe que é enganoso, a senhora poderia ajudá-la para ela lidar com esse pensamento? O que a senhora poderia dizer para ela poder aprender a lidar com esse pensamento? Primeiro entender que é cultural essa cobrança para que ela supere. Superar dá a impressão de trocar, né, troque isso por outra coisa, né, isso já deu. Então assim, primeiro ela entender que a gente está imerso, mergulhado num contexto, cultural e social que acredita no superar. E vai cobrar dela para superar. Mas ninguém sabe exatamente o que seria o superar. Seria parar de sofrer? O que que seria? Não pensar mais? Né? Então, a primeira coisa é ela entender que ela está nesse contexto em que as pessoas vão cobrar o superar. E a segunda coisa é ela entender que ela não precisa superar nada. Ela precisa
viver minimamente, tentar sobreviver nesse mundo novo, hostil e ameaçador que ela foi jogada com a perda e que nunca soube viver. Só isso, ó, tentar dar conta desse mundo novo já é trabalho demais. E é possível. Tá visto que, né, você vê que, assim, é diminuir mesmo, né, é a cobrança de você com você mesmo, que às vezes você mesmo se cobra. "Nossa, já passaram, ai, 10 meses, quase um ano e eu tô aqui chorando ainda, eu tô aqui mal ainda". Você mesmo se cobra, entendeu? Então, assim, não se cobre, seja honesta e verdadeira, você vai usar o tempo que você precisar para processar tudo que mudou na sua vida, né. Então, se você puder ir aos poucos, tentando substituir o termo e a cobrança de superar pelo termo adaptar, seria muito mais possível, digamos assim. Doutora, você comentou, falou que o segundo pensamento enganoso é que acreditar que a dor deve ser evitada. E o que que isso significa? Roberto, as pessoas não sabem lidar com perdas nem com dor. Nenhum de nós, nem dor física, nem dor emocional, nenhum tipo de dor. Enquanto humanos, a gente se afasta da dor. A gente faz de tudo para se afastar-se da dor, porque ela é quase que insuportável. E agora falando, humanamente, da maior dor do mundo, que é perder alguém, e que muito além de perder alguém, é perder a gente também. A gente já não é o mesmo, e muito além de perder alguém, perder a gente, é perder aquele mundo seguro, tranquilo, quentinho e seguro e fofinho que eu sabia viver nele. Então a gente perde muito com a perda. Então a dor não é apenas, quando eu digo apenas, não é porque é pouca coisa, mas porque eu estou recortando. Não é apenas da pessoa, mas é uma dor que tem várias esferas. Então, assim, as pessoas chega a ser tão insuportável, várias camadas de dor para se sentir, que a pessoa tenta fazer o que ela consegue para se afastar dessa dor. E eu costumo brincar, né, assim, para dor física, a gente tem Novalgina, tem aspirina, tem morfina e usinas da vida aí, né, Roberto. Mas para dor emocional, para dor da alma, a gente não tem esses recursos. A gente não tem saída. Ou a gente banca, enfrenta de peito aberto, né, com a honestidade, a sinceridade daquilo que a gente está sentindo, ou a gente vai para o caminho oposto, que é não olhar para essa dor, se afastar dela. E aí é que eu falo, o perigo mora aí, em se afastar dessa dor, que se a gente se afasta dela agora, ela nos pega lá na frente pior, em forma de adoecimento, né. Então assim, é um engano acreditar que a dor deve ser evitada, sabe. Embora a dor seja quase que insuportável, mas ela deve ser atravessada. Evitada, nem que a gente quisesse, porque não é um botão de on off, né. Você desliga a dor, dorme e no outro dia você liga ela de novo, né. É, Então assim, é bancar, sabe, todas as nuances dessa dor que você vai ter, com apoio dos familiares, dos amigos, de você mesmo sendo gentil com você, buscando apoio profissional, aí sim é possível bancar essa dor tão grande. Sozinho, realmente, é tão difícil, é quase que insuportável, a gente vai querer se afastar mesmo, né. Mas, ela não tem que ser evitada não, porque quanto mais a gente evita, a gente tá colocando ela em stand-by, e ela vai ganhando mais força, vai ficando mais doente, mais danosa e nos pega lá na frente. e quais são as consequências de pensar dessa forma? Que a dor precisa ser evitada para a mulher enlutada? Primeira delas, ela não vai conseguir evitar a dor, né. Se a gente ama, a gente sente falta daquela pessoa ao nosso lado, fato, simples assim.
né. E se imagina uma mulher que perde o filho, né, como que ela vai, eh, querer tomar a decisão de evitar a dor? Não dá, nem que ela quisesse, né. Mas a consequência de acreditar nisso, que a dor deve ser evitada, sempre será uma tentativa frustrada, porque a pessoa tende a não conseguir e quando ela acha que consegue, na verdade ela está mentindo para ela mesma. Na verdade ela só está, varrendo para debaixo do tapete, uma coisa que ela não está dando conta de olhar ali. E acreditar que essa dor deve ser evitada afasta ela de renascer do luto, afasta ela de elaborar essa perda, de se adaptar a essa nova vida, porque também é inalcançável, né, o evitar a dor, quem dera, né, se a gente tivesse escolha aí de evitar as dores, desligar o botão off, né. A gente só encontra a luz no fim do túnel, quando a gente passa pelo túnel. A gente só consegue renascer lá na frente, após uma experiência de dor tão grande, quando a gente banca a travessia. Doutora, você poderia nos dizer qual é a forma que ela precisa lidar com a dor, a forma correta, para ela evitar esse engano de acreditar que a dor precisa ser evitada? Roberto, é mais simples do que parece. Em primeiro lugar, é ela ser honesta com ela mesma, na verdade dos seus sentimentos, daquilo que ela está sentindo. É ter a referência para dentro, não baseado nos outros que não querem que ela chora, no contexto que ela tem que ficar dando, engolindo o choro. Não, se deu vontade de chorar, chore mesmo, não segura. É isso, você está sendo honesto e verdadeiro com você. Outro exemplo, né, de 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 bancar a dor, né, de viver essa dor, por exemplo, é se permitir ficar triste quando você estiver triste, sem ter que justificar, sem ter que: "Nossa, eu tinha que estar alegre, nossa, eu tinha que estar melhor, eu tenho que melhorar". Ou, por exemplo, às vezes, se não alguém te convida para algum evento que você vai se sentir deslocada ou, né, sem clima para ir, você pode dizer um não tranquilo, sem culpa. Você entende? É mais simples do que parece. E lembra que assim, o viver a dor é só você, né? A história é sua, a relação com a pessoa falecida é sua, então a caminhada no deserto é só sua. São os seus pés que colocam nesse chão quente. Mas você não precisa estar sozinha. Você não precisa estar desamparada. Você pode acionar as pessoas que se importam com você, que gostam de você, e além delas, você pode também buscar ajuda profissional, apoio profissional para entender o que está acontecendo com você. E você pode se tratar com gentileza. Às vezes, nós somos as primeiras pessoas que nos agredimos, sabe? Então, assim, bancar a dor é mais é possível quando a gente tem recurso, recurso, porque assim, sozinho da Silva e sem recurso é muito difícil. Você poderia explicar quais são esses recursos que a mulher lutada poderia fazer uso para lidar com a dor? Posso sim, Roberto. Por exemplo, ela poder compartilhar a dor dela com pessoas que ela confia, é estender a mão, falar: "Gente, ó, não tô bem, eu preciso de uma visita de um amigo". Você entende? Recurso é ela saber que ela tem formas de que a ajuda virá até ela, seja através dos amigos, seja através de um suporte profissional, seja através de um programa de apoio ao luto, de grupos de apoio ao luto. São recursos, né, que estão disponíveis que ela pode usar desses recursos. Ou profissionais, ou profissionais de saúde mental, seja em psicoterapia, seja, como eu falei, em programas, né, de apoio ao luto, grupos terapêuticos, seja recorrendo, né, a familiares e amigos, seja entendendo o que está acontecendo com ela através do conhecimento, lendo um livro sobre isso, pesquisando, entendendo sobre isso. Esse tipo de recurso que vai ajudar com que ela crie mais músculo para sustentar a dor
que ela precisa sustentar, né, enfrentando, não fugindo, também é um recurso o enfrentar, né, o não fugir. Então, eu não sei se eu soube dar exemplo de alguns recursos, né, que ajudam a sustentar o peso da dor. Doutora Grace, no início você disse que são três os principais pensamentos enganosos que a mulher lutada, ela enfrenta depois que ela tem uma perda de uma pessoa querida. E o terceiro engano era que é a ideia de que se precisa desapegar da pessoa que partiu, da pessoa falecida. O que que seria isso, doutor? Roberto, as pessoas acreditam que para elas sentirem que superou um luto, elas têm que deixar a pessoa ir, não ficar pensando no falecido, desapegar dele, dos objetos dele, das lembranças, não ficar vendo muitas fotos, porque remete à dor da perda, né? É o abrir mão, deixar ir. E isso dá muito medo nelas, né? Porque o deixar ir é como perdê-los de novo. Você entende? Tudo que elas não podem é perder de novo o pouco que resta do seu da sua pessoa amada, entende? Então, assim, isso causa muita o acreditar que elas precisam desapegar da pessoa que se foi, dá muita angústia, porque elas acreditam que elas vão perdê-los de novo, que elas têm que abrir mão deles de novo. E quando viemos nós, profissionais da saúde mental, e dizemos o oposto, não, você não precisa desapegar deles, muito pelo contrário, sabe? Você pode e deve trazê-los para perto, para dentro, para o seu coração, sabe? Só assim, com a certeza de que eles estão aqui, que eles caminham comigo, que eles fazem parte da minha história, que eles estão do lado de dentro, aí eu vou conseguir me abrir para essa nova vida, sem sentir que eu precisei abrir mão deles de novo, que eu precisei deixar eles para trás. Essa era a palavra que eu queria achar, essa expressão. Você não vai precisar deixar eles para trás, de jeito nenhum. Você vai precisar deixar eles para perto, não é para trás. Entendeu? É aqui, ó, mais pertinho, sabe? Trazer, sabe, recorrer à essência da pessoa que se foi, numa decisão que você queira tomar, numa lembrança gostosa que você queira acessar. Compartilhe as coisas do cotidiano, assim, para você se sentir mais perto. Porque só através dessa sensação de que ele mora em mim, de que ele está perto de mim, que ele está integrado na minha história, é que a gente terá condição de olhar de novo esse mundo novo e poder se abrir para novos vínculos, novos relacionamentos, novos projetos, sem ter que deixar eles para trás, abrir mão deles, digamos assim. Agora, para a mulher que pensa que acredita que precisa desapegar da pessoa que passou, a pessoa falecida, como esse pensamento afasta essa mulher de renascer do luto? Quais são as consequências desse pensamento enganoso para ela? Ela vai reagir contraintuitivamente. Se ela acredita que para renascer ela tem que desapegar, então ela prefere ficar presa no mesmo lugar, na dor. Porque colado na dor, eu tô aqui com ele o tempo todo. Se for para eu ficar bem, se ficar bem implica em largar deles, deixar eles para trás, então não, muito obrigado, eu prefiro ficar mal. Então isso faz com que as pessoas acabem estagnando no processo de luto, congelando. Se elas acreditarem que para renascer do luto, ela precisa deixar eles para trás, ela não pode deixar ele para trás de novo. Então ela prefere optar por ficar no mesmo lugar do que ter que perdê-los pela segunda vez. Então isso, né, acreditar nisso, que precisa deixar eles para trás, vai fazer com que ela fique estagnada no mesmo lugar, né? Porque ela acredita que para estar com ele é coladinho no sofrimento. Doutora, você poderia nos dizer, então, a forma correta de lidar com essa ideia de preciso desapegar? O que que ela pode fazer? O que que ela pode aplicar na vida dela para poder aprender a lidar com esse tipo de pensamento?
Desmistificar isso, penso eu, em primeiro lugar, você não precisa desapegar, você não precisa deixá-los ir, você não você precisa, eh, trazê-los mais humanos. Porque quando a pessoa morre, a gente tem aquela aura que ele se torna uma entidade intocável, santo e inalcançável. E não, quando a gente, conversa com eles, isso aqui tudo eu estou trazendo de exemplo para mostrar como que a gente traz eles para perto, porque só trazendo para perto a gente consegue ter mais facilidade de renascer. Sabe, a gente pode conversar com ele. Entendeu? De coisas cotidianas, acessa a memória dele nas suas orações e conversa, fala: "Fulano, nossa, hoje foi um dia tão difícil, eu senti tanto a sua dor, né, a sua falta, eu senti tanta dor", passou. No outro dia, compartilha uma vitória, uma pequena vitória que a pessoa teve, sabe. Por exemplo: "Nossa, fulano, olha, eu nunca mais depois que você partiu, eu tinha conseguido ouvir aquela música, e agora eu consegui. Eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza que você me ajudou nessa pequena vitória". Você está vendo a diferença? É trazê-los, assim, humanamente, normal, sabe, como alguém próximo, alguém que te conhece, alguém que é gostoso acessar a essência. E nisso você vai ver que você pode ficando fluido, então você pode ir conversando, orando, revisitando memórias, lembranças. Sim, vai dar dor, gente, naturalmente, porque a gente acessando essas coisas, a gente vai lembrar que a gente não tem mais essas coisas. Vai doer. Só que é aquilo que eu sempre falo, se eu acredito de verdade que a gente é capaz de dar conta da dor, porque se nós estamos falando de dor hoje, é porque atrás disso, um passo antes da dor, é porque teve um grande amor. E se de amor a gente entende, da dor a gente vai conseguir dar conta, com certeza, entendeu? Se essa dor é causa de um grande amor, se de amor a gente entende, da dor a gente vai dar conta, né? Então é isso que eu digo para essas pessoas, né? Para essas mulheres, não precisa desapegar do seu filho. Nem que quiser, não é possível. Imagina falar isso para uma mãe, para uma pessoa que perdeu um filho, um esposo: "Ah, você tem que desapegar dele, deixar ele ir". É como se fosse afastar. Não, traga para perto, traga para dentro, compartilhe as suas pequenas vitórias com eles em oração, em meditação, em pensamento, sabe? Conversa com eles: "Olha, nossa, eu tô orgulhosa de mim, porque eu consegui fazer aquele negócio que só você conseguia fazer, aquele pão que a pessoa fazia e a gente não faz, e depois de um tempo a gente consegue acertar a receita", eu não sei, né, mas, isso é trazê-los para perto. A gente vai viajar, né: "Fulano, olha, eu tô indo viajar, eu quero sair um pouco desse contexto", conversa com a pessoa: "Eu sei que aqui tá muito difícil para mim, vamos comigo nessa viagem? Vamos, né, me ajuda a conseguir enxergar ou espairecer um pouco a cabeça", você vê que é tão mais tranquilo, né. Aí, isso tudo vai nos ajudar a trazê-los para perto, para dentro. Eles estando para dentro, a gente pode ir, a gente pode explorar o mundo de novo, que eles vão estar junto e inclusive sustentando a gente. Doutora, nós chegamos ao final de mais um episódio conversando sobre o luto. E sabe, tem algum recado para os nossos ouvintes? Primeiro eu queria agradecer pela confiança, pela participação aqui. Quero recapitular as 3 crenças que a gente falou aqui hoje, né, desses 3 principais enganos que eu acredito, é meu, eu acredito isso na minha observação clínica, né, que acreditar nisso é muito danoso, afasta inclusive as pessoas do renascer, que é, primeiro, recapitulando, superar o luto. Você não tem que superar um luto, você tem que viver o seu luto, né, em todas as suas nuances. Segundo engano, acreditar que a dor deve ser evitada, nem que a gente quisesse, né. Se a gente ama e se a pessoa não está aqui, a gente vai sofrer, a gente vai ter a dor, né. E a gente pode ter recursos que nos ajudam a suportar, a passar pela dor, não evitar, tá. Que se a gente evita ela aqui, ela nos pega lá na frente, pior. Terceira coisa,
Terceiro engano, acreditar que precisa desapegar da pessoa que partiu. E não, você não precisa desapegar. Você precisa encontrar um jeito de transformar a relação com ela, que antes a gente acessava fora e agora você vai acessar do lado de dentro, através do amor. E acredito eu, né, como um plus aqui, Roberto, o maior engano é a gente negar a si mesmo, sabe? Aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente precisa viver por causa dos outros. Às vezes a gente, precisa revisitar a nossa dor e a gente não faz isso porque outras pessoas vão ver a gente chorando, outras pessoas vão questionar, vão achar que a gente não melhorou ainda, então elas negam a elas mesmas e põem aquela máscara, né. Tudo bem, vai indo. Eu acho que o pior engano é a gente ser desleal com aquilo que a gente está sentindo, né. Então, acho que é essa a reflexão que eu queria trazer, e especialmente aquela questão: não tenha medo de enfrentar a dor, porque se a dor existe, ela tem uma razão genuína de estar aqui, que é um grande amor. E se de amor a gente entende, da dor a gente vai dar conta também, com certeza. Doutora, muito obrigado. Chegamos ao final do nosso episódio de hoje e até a próxima. Até a próxima. Obrigado a todos. Tchau.